Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo, hoje num cenário bem diferente. Eu aproveitei que vim gravar num condomínio que será lançado, não vou te dar nenhum spoiler. E ao lado desse condomínio tem esse parque e é um cenário muito agradável. A gente está no final de tarde, muitas famílias com as crianças brincando no playground aqui. Acabou de passar um barco no lago que a gente tem do lado. Já passou de tudo, todos os modais. Helicóptero, o trem passa aqui atrás, enfim, tá bem divertido para fazer essa live, que eu já não fico nervosa quase, mas tá legal. Vamos lá. Qual que é o tema da nossa live de hoje? A diferença ou os prós de uma região madura, de uma região já estabelecida, e os prós de uma região nova. Essa região que eu estou aqui é uma região madura. E o que eu vejo como vantagem, ou o que é o lado bom de uma região madura? Primeira vantagem, eu acho que você já tem um cenário estabelecido, você consegue entender visualmente como é a região, tá? Mas eu ainda num segundo momento vou comentar sobre esse visual. A gente tem o comércio bem estabelecido, porque a região tem já a sua dinâmica formada. Então, os que testaram o comércio e não deram certo, já não estão mais aqui. Ele realmente funciona com aquilo que o mercado daquela região precisa, tá? O entorno, quem são ou como é a região em volta da onde você está. Em que sentido? Não necessariamente o bairro ou a cidade que você está, mas essa região que está se formando em volta. Você também consegue já perceber e ter uma noção perfeita, tá? E isso é um grande fator, eu acho que na tomada de decisão, porque você se sente bem ou não se sente bem num lugar como esse. O que mais que eu diria? O trânsito. Por que o trânsito? Porque numa região madura, teoricamente, você já está com toda a área construtiva construída. Então, eu não tenho uma mudança de densidade demográfica, fazendo com que eu não tenha o trânsito, que esse volume de carros mude ou não. Tá? Isso é uma forma de olhar. A outra coisa que eu acho que é bem importante, numa região madura, eu já tenho o meu distrito escolar definido. Ele pode ter algumas mudanças, mas no geral ele já está definido. Tá? Por quê? Porque ele atrai um determinado perfil de família, um determinado perfil de estudante, enfim, ele já está definido ali também. E eu acho que o que é mais importante a médio e longo prazo, no que diz respeito ao imóvel em si, ao real estate, como a gente chama aqui, é que você também já sabe o comportamento da região. Não é porque uma região é mais antiga que ela não seja desirable, que ela não seja desejada, que ela está abandonada ou ela está descartada. Não necessariamente. E você vai entender isso muito aqui em Orlando, porque regiões mais antigas são muito mais valorizadas até do que regiões novas. Eu tenho exemplos, Winter Park, College Park, essa região onde eu estou, que eu não vou te dar o spoiler ainda. Enfim, então são pontos a serem avaliados e entendidos pelo cliente se fazem sentido para ele ou não. Tá? Quando a gente passa para a região nova, o que eu vejo de vantagem? Eu acho que a gente consegue acompanhar o desenvolvimento e você consegue acompanhar, digamos assim, o plano diretor, esse planejamento, você consegue entender qual é o viés que aquela região está tomando e qual que é o melhor exemplo disso. Eu tenho dois. Lake Nona, a gente sabe que é uma cidade médica, é um ambiente que foi projetado para você estar ao lado de fora. Por mais que sejam condomínios grandes, mas são condomínios abertos que te convidam a estar do lado de fora.
E um outro exemplo interessante que eu acho é o Intergarden. O Intergarden é o exemplo de uma região grande, espalhada, bem desenvolvida, com muita área comercial, porém eu estou contida dentro do meu condomínio de alguma forma. Por mais que eu tenha o espaço comum, ele não é tão valorizado quanto a minha casa, o meu espaço. Sabe? Então, as regiões novas têm essa característica e elas, hoje em dia, né, são estudadas e projetadas para aquilo que o mercado pede nesse momento, né? Então, assim, tanto no sentido arquitetônico, quanto no sentido de layout de casa, quanto no sentido de acabamento, né? A gente acaba de passar por uma situação bem interessante que foi 2021 aí, interessante, né? Uma forma de colocar, que todas as famílias se viram dentro de casa e começaram a perceber que talvez elas poderiam ter uma qualidade de vida melhor dentro das suas casas. Então as casas de hoje, por exemplo, a maioria já está sendo projetada com efetivamente um home office. Você precisa ter um espaço de concentração, olha aqui o nosso trem passando. Você precisa ter um espaço de concentração, você precisa ter um espaço de trabalho caso você não possa naquele dia ou naquela semana ir para um escritório físico da sua empresa ou qualquer coisa assim, né? Então, o bacana das casas ou das regiões novas, que muitas delas já contemplam essa nova demanda, essa nova característica da geração que está chegando, né? Que mais que a gente pode falar? As escolas, né, o distrito escolar, como é uma região nova, você vai ter uma variável tempo aí de 1, 2, 3 anos para entender como é que esse distrito escolar vai ser. Então, é uma incógnita. Pode ser que ele seja excelente, pode ser que ele seja mediano, pode ser que ele não seja tão bom, né? E a questão da escola é um capítulo à parte, né, que a gente sabe que não pode comentar muito. O que mais que eu posso comentar? Ele tem um apelo urbano, uma característica urbana atual, né? E o que é isso? São as vias, de repente, já são bem mais largas, porque elas foram projetadas para um volume maior de carros do que versus aonde nós estamos, que isso aqui foi projetado, sei lá, na década de 40, 50, talvez 60, né? Então, a perspectiva de crescimento da cidade talvez não fosse para a realidade atual, né? Então, eu acho que basicamente são essas as mudanças. Eu hoje não vou conseguir responder a tua pergunta, né? Porque a gente teve uma situação aí, mas está tudo certo. O bacana é o ambiente que nós estamos. Nós estamos num ambiente que eu adoro, cercado de árvores. É até meio nostálgico e bucólico, né? Porque tem essa barba de pau que eles chamam aqui de Spain Moss. E, enfim, no final de tarde, fazendo o que eu gosto com você. Se você tem qualquer dúvida, se você tem qualquer pergunta, se você está interessado em entender mais sobre Orlando ou se você já tomou sua decisão de comprar a sua casa aqui, entre em contato comigo. Eu vou deixar, né, o número do meu telefone aqui embaixo, me manda um WhatsApp ou me manda um e-mail, tá bom? Até a próxima!